Pode começar? Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Boa noite aos que nos assistem. Paz do Senhor a todos. Que tenhamos um bom estudo nessa noite da palavra do Senhor. Peço que vocês nos acompanhem aí. Peguem esse vídeo agora que está sendo transmitido pelo canal da nossa igreja e compartilhem nos seus Facebooks, com as suas famílias, seus grupos de WhatsApp. Curtam a nossa página lá para nos ajudar a propagar cada vez mais a palavra do Senhor àqueles que não o conhecem. Amém? Então, dando abertura ao nosso estudo, eu gostaria de fazer uma leitura no Salmo 119. Vou fazer a leitura do verso 97 até o 112. Diz assim o texto bíblico: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o meu coração de cada um para ouvir a tua palavra e guardar para não pecar contra ti também, ó Pai. Perdoa-nos, Pai, ajude nossa fé aumentando-a cada vez mais. Faça o teu reino avançar, Senhor, e receba a glória para si essa noite. É o que eu oro em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, chamo o nosso pastor reverendo Mário para dar o estudo. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus. O tema do nosso estudo é Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou, mas quem pode fazer essa oração? Não é? Na terça-feira passada, nós falamos a respeito da herança dos filhos. Não é? E agora nós vamos entrar no item 3, que é aquele que reconhece a glória de Deus é o que pode fazer esta oração. Então, Mateus, vamos abrir as Bíblias, se você a tiver. Abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus 6. Versículo 9 e versículo 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos lá. Esta oração é feita pelos filhos de Deus, os quais têm uma visão correta da majestade gloriosa de Deus. Estes dizem em suas orações e louvor, como Paulo, a ele, pois, a glória eternamente, conforme você pode verificar em Romanos, no capítulo de número 11, no verso de número 36. Esta oração ressalta, em primeira instância, que Deus é o Deus da glória, o Deus cujo nome é santo e que habita os céus e se faz presente e atua no nosso meio. É a Ele
a quem oramos. Confidenciamos as nossas dúvidas, angústias e esperança. É a Ele também a quem cantamos reverentemente, Santo, 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 conforme Isaías fez ao falar então do próprio Deus. No capítulo 57, verso 15, Isaías nos diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Portanto, esta oração é feita pelo homem que tem consciência da majestosa transcendência de Deus. Quer dizer, Deus está muito acima de nós, ele transcende, né? Está além de nós, né? E, ao mesmo tempo, já teve e tem uma experiência pessoal com Ele. Não adianta nada você querer fazer oração, alguns rezam, outros fazem mantra, tem um monte de gente que faz um monte de coisa para se dirigir a Deus, mas se você não o conhece, não adianta coisa alguma. A primeira coisa, você precisa conhecê-lo de forma pessoal e intransferível. A outra coisa é, apesar de o nosso Deus ser transcendente, está além, está acima de nós, nós podemos nos relacionar com Ele. Não é como dizia o filósofo, né, essa filosofia barata que nós temos hoje, né? Assim, não, olha, Deus é outro, você não pode ter conhecimento de Deus. Bom, eu não posso ter conhecimento total de Deus, mas isso não quer dizer que eu não possa ter certo conhecimento dele, porque ele mesmo se revelou por meio da sua palavra, e é por isso que eu posso conhecê-lo. Então, esse Deus, ou a esse Deus que eu conheço, eu dirijo então a minha oração, eu dirijo a Ele o meu louvor, eu dirijo a Ele as minhas dúvidas, angústias, esperanças, porque Ele é o meu Deus. Então, é completamente diferente do que se tem ensinado aí fora. Nós que assim oramos, sabemos que Deus, o nosso Deus, é glorioso, mas também é o Deus Pai, que nos vivifica e nos dá o pão cotidiano. Na oração que nós estamos estudando, né, ele disse, dá-nos o pão, né, que é uma coisa super importante para nós e fala muito, né? Se você falta o pão, desencadeia uma série de coisas, né? Então vamos lá. Ele é o alto e sublime, o eterno e santo, que habita conosco, então vivifica o nosso espírito e o nosso coração. O Deus transcendente, sublime e glorioso é o nosso Deus misericordioso em nossas fraquezas e necessidades. É Ele quem nos assiste. Assim sendo, a oração do Senhor, quando oramos então, ou melhor, voltando aqui, assim sendo, a oração do Senhor não pode ser feita por um homem que tenha a Deus no nível de suas criaturas. Chama Deus de você, o cara lá de cima, como se você estivesse falando com uma pessoa do seu lado, né? Que considere Deus apenas para satisfazer os seus desejos e caprichos. Infelizmente, hoje as igrejas evangélicas estão lotadas deste tipo de pessoas, que querem satisfazer os seus desejos e os seus caprichos, né? Eles querem o Deus do milagre, mas não querem conhecer o Deus que faz o milagre. É outra coisa completamente diferente, não é? Mas as igrejas, principalmente hoje, né, as igrejas evangélicas, estão trabalhando sempre nessa linha, de satisfazer ou tentar satisfazer o desejo das pessoas. É por isso que lota, por isso que enche. Se for para ouvir a palavra de Deus falar que você vai para o inferno porque você é pecador, ninguém vai.
Mas se falar para você que vai dar prosperidade, vai dar casa, vai dar saúde, aí enche, todo mundo lá vai querer, não é? É assim. E o pior dessa situação é a seguinte, essas pessoas vão até lá neste intuito e não recebem aquilo que desejam e vão questionar o pastor que lhes prometeu isso, e falar assim, olha filho, tem duas coisas aqui, ó. Ou Deus não quis, ou você não tem fé. Eu fiz a minha parte. Então é sempre assim. Eu disse que essa semana aqui eu estava voltando de casa, não foi terça-feira passada, voltando do trabalho para casa, e tinha uma pessoa na rua conversando com uma outra, dizendo assim, pode ficar tranquilo, o seu problema Deus vai transformar em bênção e você vai ver que maravilha. Eu falei, caramba, não é capaz de falar de Deus desse jeito. Quer dizer, Deus se obriga a fazer aquilo que Ele está mandando? Que é isso? Deus é o Deus soberano, né? Ele não pode ser, ou ela não pode ser feita por homens que tenham, então, as ideias próprias a respeito de Deus. Se você perguntar para as pessoas, quem é Deus? Você vai ficar surpreso. Se você perguntar para ela, quem é Jesus? Você vai ficar surpreso. Porque não conhecem. Não sabem nada a respeito. Mas sabem de bater palma, de pular, de não sei o quê, ver fogo, essas coisas todos sabem. Né? Mas de Deus não conhece nada. Antes, só pode ser proferida de fato por aqueles que aceitam o testemunho das Escrituras a respeito de Deus e o conhecem em Cristo como o seu Deus. Porque quem nos revela a pessoa do Pai é o Filho. Você não pode conhecer a Deus sem Cristo Jesus. Lembra? Os discípulos perguntando para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse, olha, tanto tempo eu estou com vocês pedem para mim, mostra meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o esplendor da glória de Deus. Não é? Vamos lá. Quando oramos o Pai Nosso, estamos recebendo pela fé o testemunho fidedigno das Escrituras. Tem gente que nem crê na palavra de Deus. Né? Por isso, conforme o nosso Senhor nos ensinou, oramos assim. Pai Nosso, é pela Escritura que aprendemos primeiramente que Deus é o nosso Pai. Portanto, a partir daí passamos a nos relacionar com Ele como filhos que somos. E nesta nova relação intensa e santificadora, o nosso compromisso, o nosso crescimento, aliás, no seu conhecimento, vai se desenvolvendo por sua graça. Então, eu vou chamar a atenção aqui de uma coisa. Existe um ensinamento aí fora que diz assim, todos nós somos filhos de Deus. Isso é conversa. Nós não somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. E somos tornados filhos de Deus. O nosso irmão João, né, é sempre bom a gente voltar nisto, né, para ficar bem fixado, se você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo João, no primeiro capítulo, a partir do verso de número 11, nosso irmão João nos diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que creem no Senhor Jesus Cristo. Então veja, deu-lhes o poder de serem feitos. Bom, se deu-lhes o poder de serem feitos, é porque não eram. Ou seja, nós não nascemos filhos de Deus, nós somos tornados filhos de Deus por adoção.
por crer no nome do Senhor Jesus Cristo. É outra coisa completamente diferente. Então, todos nós nascemos criaturas. Criaturas. Filhos são somente aqueles que são transformados em filhos. E veja, e ele diz assim, deu-lhes o poder de serem feitos. Essa é uma questão muito importante da gente observar. Por quê? Serem feitos. Eu já brinquei bastante, brinco aqui na igreja, dizendo que quando a gente fez o teleurso 2º grau, a gente aprendeu que o verbo tem voz. Tem voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A voz reflexiva é quando o sujeito faz a ação e recebe a ação que foi feita. Por exemplo, se eu fizer a barba e me cortar, eu disse, olha, eu me cortei, ação, fazendo a barba, reflexiva. Quer dizer, eu mesmo me machuquei fazendo a barba, reflexiva. O verbo aqui, ó, serem feitos, está na voz passiva. Quer dizer que não há ação da minha parte, não há ação da sua parte, é somente da parte de Deus. Então não venha com essa história para mim, dizendo que todo mundo é filho de Deus. Não é. São somente aqueles que são tornados filhos de Deus por crerem no Senhor Jesus Cristo. Bom, e já que a gente está esticando aqui, vamos continuar. O versículo ainda continua o seguinte, porque às vezes as pessoas dizem assim, vocês presbiterianos não creem que nós precisamos crer em Jesus. Por quê? Porque vocês acham que foram eleitos, você não precisa crer. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Já ouvi um monte de gente já falando isso. Por quê? Porque não entende da palavra de Deus. O que o nosso irmão João está dizendo? Ele diz que nós precisamos crer em Cristo Jesus. Veja o verso de número 12. A saber, os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa crer. Só que eu não posso parar aí. As pessoas só param aqui, dizendo que você precisa crer. Mas o nosso irmão João nos ensina como é que nós cremos. Então veja lá, o verso 13. Os quais, voltando lá para o teleurso 2º grau, quem são os quais? Esses que creram no Senhor Jesus Cristo. Ele diz que os quais, essas pessoas que creram, não nasceram do sangue. O que quer dizer isso? O que quer dizer não nascer do sangue? Aí eu vou complicar um pouquinho mais, porque o nosso texto aqui, nasceram do sangue, está no singular. Só que quando você vai olhar lá no grego, está no plural, é sangues. O que quer dizer isso? Um montão de sangue, uma piscina de sangue, um mar de sangue? O que quer dizer isso? Quer dizer ancestralidade. Ou seja, João está dizendo o seguinte, que esses que creram no Senhor Jesus Cristo, não fizeram isto porque os seus ancestrais creram. E ele está falando diretamente para o povo judeu. Porque o judeu dizia assim, olha, eu não preciso de Jesus, porque eu tenho Moisés, eu tenho Isaac, eu tenho Jacó. Ele está dizendo, não é não. Não é desse jeito não. E continua, nem da vontade da carne. O que é vontade da carne? É vontade de comer churrasco? Não, não é vontade de comer churrasco. Vontade da carne aqui é procriação. Ou seja, eu não gero crentes em Cristo Jesus. Não é porque eu creio que o filho que eu gerar vai crer no Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente brinca aqui na igreja dizendo assim, né? Os irmãos já ouviram. Filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de crente é não sei. Com certeza, como disse o irmão aqui, pecador, porque todos nós somos, mas ele não é crente.
Porque eu não reproduzo crentes. Então a primeira cláusula é porque, não por causa dos meus ancestrais. Segunda cláusula, não porque eu gero. Terceira cláusula, nem pela vontade do homem. E o que é a vontade do homem? Vontade do homem é livre arbítrio. Ou seja, não é pela escolha do homem. João colocou essas três questões, né? Que é para você pensar, melhor, não são nem questões, são cláusulas, né? João colocou essas três cláusulas, dizendo, olha, não é o seu ancestral, não é por você gerar e não é pela sua própria vontade. Aí ele encerra dizendo o quê? Mas pela vontade de Deus. Ou seja, não eu, não você, Deus. Você quer brigar? Briga com a palavra de Deus. Mostra para mim que o texto está errado. As pessoas querem nesse negócio de livre-arbítrio, eu já falei que isso é a maior invenção do diabo para enganar as pessoas. Nenhum de nós tem livre-arbítrio espiritual, que a gente precisa fazer uma diferença. Existe livre-arbítrio espiritual e livre-arbítrio moral. Livre-arbítrio moral nós temos. Você faz ou não faz, de acordo com a sua consciência, de acordo com os seus valores, isso é moral. Espiritual, só Deus. Por quê? Porque eu estou morto nos meus delitos e pecados, e morto não escolhe coisa alguma. Muito bem. Vamos lá, continuando aqui. Por isso, ao orarmos, devemos ter as nossas mentes e corações tomados pela ardente certeza de que falamos com o Senhor da glória. Um dos maiores benefícios para o crente nesse mundo e no porvir é considerar a glória de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, João 17. Vamos lá. João 17, 24. Nosso irmão João diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E é isso que eu preciso ter em mente. É a glória de Cristo que revela o Pai. Então nós precisamos, né, conhecer, se não conhece, não tem jeito. Vamos lá. Então, ao orarmos, estamos demonstrando que pelo Espírito, essa é uma outra questão aqui que precisa ser mencionada. Não existe, veja bem que eu vou falar, não existe oração sem Espírito Santo. É reza, é mantra, é qualquer outra coisa que você quiser. Mas não é oração. Por quê? Porque o apóstolo Paulo nos ensina que nós não sabemos orar como convém, mas que nós somos instruídos, dirigidos pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não pode orar a Deus. Você pode falar um monte de palavras que parecem oração, mas não tem a direção do Espírito. Deus não ouve. É simples assim. E está cheio de gente fazendo um bocado de coisa aí fora que eu ficaria até com o cabelo arrepiado se eu tivesse, né? Vamos lá. A pergunta.
por meio de Jesus. Só que não era Jesus, era a segunda pessoa da Trindade. Era Jesus na nuvem, era Jesus na coluna de fogo, era Jesus na rocha. Por isso que eles, lá de trás, olhavam para aquele que viria. E nós olhamos para trás, para aquele que veio, e todos nós olhamos para frente, porque ele vai voltar. Não é? Então é assim. Vamos lá. Então, ao orarmos, estamos demonstrando que pelo Espírito reconhecemos a glória de Deus revelada nas Escrituras, na criação e de forma completa em Cristo Jesus. O que nós estamos falando aqui? Que as coisas lá do Antigo Testamento, elas eram sinal e sombra daquele que haveria de vir. Por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 19, ele vai dizer assim, né? Que tudo que foi criado, demonstra a glória de Deus. Os céus proclamam, não é isso que diz o Salmo? Só que pelo pecado, eu não consigo mais olhar as coisas que foram criadas e glorificar o Criador. É por isso que eu acho, e é achismo mesmo, que eu consigo responder todas as perguntas lá fora. Então eu vou dizer que o universo se criou sozinho, que nós viemos de um símio similar, que tudo começou com uma ameba, para sonegar a glória de Deus. Por isso que o salmista continua, no Salmo 19, dizendo o seguinte, que Deus fala por meio da sua criação, mas pelo pecado a gente não consegue ver. Então ele nos deu um outro livro, a Bíblia. Ele vai dizer o quê? Que as palavras do Senhor. Então é por meio dela que eu conheço o que Deus requer de cada um de nós. E que nós possamos aprender, né, de forma integral, que essas coisas todas caminham em direção a Cristo. Não é? Então, falando no texto aqui, né, você divide o Salmo 19, então, em duas partes. Né? Nessa primeira parte, ele fala do livro da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí no verso de número 7, ele começa dizendo que existe um outro livro, que não é só o livro da natureza. Ele vai falar assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, e daí para frente. Por quê? Porque eu não consigo mais, por causa do pecado, olhar o Criador e glorificá-lo. Então agora eu preciso da sua palavra para conhecê-lo, saber quem ele é e dar glória a ele. Mas quem mostra essa glória de forma perfeita é Jesus Cristo. Por isso que todas as coisas lá de trás apontam, prefiguram então a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então falamos no Salmo 19, né? Do mesmo modo os serafins, na visão sublime de Isaías, toda a terra estava cheia da sua glória. Deste modo, esta oração é daqueles que veem glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo.
2 Coríntios 4, 6, João 17, 24, como nós acabamos de ler. Jesus Cristo é a palavra final de Deus. Portanto, o Pai Nosso é um ato de glorificação e culto, resultante do conhecimento de Deus, e é um culto de forma a glorificar esse Deus maravilhoso. Eu acho que você também nunca pensou desta forma, que quando você ora a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, deve ser um culto. Deve ser um culto a Deus. Não são somente palavras que você repete como papagaio, né? Só um minutinho. Continuemos. O culto como reconhecimento da glória e santidade de Deus é um imperativo categórico para aqueles que conhecem a Deus. Esta oração é parte desse cumprimento. Deus nos diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Salmo 50, 23. Davi conclama o povo dizendo: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Veja como mais privilegiados somos nós, porque olha o que Davi diz: trazei oferendas e entrai aonde? No átrio. Ou seja, fica do lado de fora do tabernáculo. O átrio é a demarcação de onde ficava o tabernáculo. O tabernáculo só tinha 2 lugares, o santo e o santo dos santos. E veja, o escritor da carta aos Hebreus, né, que nós estamos estudando no aos domingos de manhã, diz que nós devemos entrar com intrepidez no santos dos santos. Ou seja, nós devemos trazer oferendas e entrar agora nos santos dos santos, porque nós conhecemos o nosso Deus. E é Cristo quem nos conduz lá, até lá. O reconhecimento da santidade gloriosa de Deus nos conduz ao desejo de sermos santos como o nosso Deus. O é absolutamente. Ou seja, como diz lá em Levítico, né? Sede santo, porque eu sou santo. Aliás, eu não posso ser santo como Deus é santo, porque Ele é outra pessoa. E Ele é santo, santo, santo. Não é? O que eu posso fazer é caminhar nessa direção de santidade diante dEle. Ou seja, o que é isso? Me afastando do pecado e sempre mais fazendo a vontade de Deus. O reconhecimento da santidade gloriosa de Deus, então, nos conduz ao desejo de sermos santos. E assim o escreve Pedro às igrejas da dispersão que sofreu grande perseguição. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Pedro se referindo lá a Levítico, né? A nossa santidade revela o nosso desejo sincero de glorificar a Deus, sendo-lhe obediente, cujo padrão maior é o Senhor Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Concluindo, enfatizamos que esta oração só pode ser feita pelo homem que, pela graça, reconhece a glória de Deus e, neste ato de reconhecimento, o glorifica, procurando, pelo Espírito Santo,
viver para a glória de Deus em santidade de vida. Por isso que é muito importante nós conhecermos isso, né? O ponto 4, falando do Pai Nosso ainda, a nossa oração tem que ser submissa à vontade de Deus. Vamos voltar lá para Mateus? Voltando para Mateus 6. 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Antes de falarmos sobre a submissão à vontade de Deus, gostaria de meditar sobre o significado da vontade de Deus. Por que nos submeter a ela? E por que desejá-la? Veja, quando nós falamos de vontade de Deus, aquilo que Deus revela a respeito dele mesmo e da sua vontade, que está nas Escrituras, precisa ser bem entendido para a gente não incorrer em erro de interpretação, como fazem alguns aí fora, né? E colocam até o pecado, né, nas mãos de Deus, como se ele o tivesse criado por sua própria vontade, né? Então nós precisamos conhecer um pouco daquilo que Deus revela a respeito da sua vontade. Então vamos lá, falando então da vontade de Deus, a liberdade da vontade de Deus. O poder de Deus é soberanamente livre. Deus não tem primariamente compromissos com terceiros. Não tem compromisso comigo, não tem compromisso com você, não tem compromisso com nenhum outro pastor, nenhum outro patriarca, profeta, sei lá eu o que mais. Deus tem compromisso com Ele mesmo, não conosco. Por isso que eu não posso dizer que Deus vai fazer ou deixar de fazer, porque Ele não tem compromisso com aquilo que eu falo, porque isso não está na palavra dEle. Nós cantávamos um hino, né, que foi até modificado, né? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste, né? E o hino terminava assim, tu és fiel a mim. Um erro teológico crasso, né? Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele mesmo, a sua palavra, as suas promessas e mais nada, mais nada. Por isso que, né, a gente falando da oração, você pode orar o que você quiser, pode jejuar o que você quiser, pode carregar a cruz, pode andar de joelho. Se não estiver na vontade de Deus, não vai acontecer. Porque não existe coisa alguma fora de Deus que o mova a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que seja. E nós precisamos entender isso, não é? Então não tem compromissos com terceiros. Em outras palavras, Deus é soberano em si mesmo. A onipotência faz parte da sua existência. Por isso, para Ele não há impossíveis. Tudo o que Ele deseja, Ele pode realizar. Então, vamos esticar também um pouquinho isso aqui, porque a gente não entende, muita gente não entende o que quer dizer a palavra onipotente. Onipotente não quer dizer que Deus possa fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode morrer, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode deixar de ser Deus. Então tem uma série de coisas que Deus não pode fazer, né? Ele não pode deixar de ser santo, porque Ele é santo, 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 né? O que quer dizer essa palavra onipotente? Quer dizer que todas as coisas que foram criadas estão subordinadas à vontade de Deus. Estão sob o controle de Deus, que é completamente diferente, não é? Até eu brinquei na igreja aqui certa vez, dizendo assim, ó, se Deus pode fazer qualquer coisa, então Ele pode fazer uma pedra que Ele não possa carregar.
Aí como é que você responde isso? Bom, ele pode fazer a pedra, porque ele tem todo o poder. Mas se ele não pode carregar, então ele não tem todo o poder. Não, então ele pode carregar, então ele não pode fazer a pedra. Tá certo? Por quê? Porque a palavra não quer dizer isto. Quer dizer que tudo quanto foi criado está no controle de Deus. No entanto, Deus não precisa exercitar o seu poder para ser o que é. Deus é independente de tudo e de todos. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Quando ele diz, eu farei, o que quer que diga será feito. Deus é soberano. A sua vontade, não a vontade do homem, será feita. Então, primeira coisa, a liberdade da vontade de Deus. Então, Deus é soberano e a sua vontade é cumprida. Não é? Para início de conversa, né? Que tem uma certa vontade de Deus que a gente cumpre. Não é? A gente chama, vai ver isso daqui um pouquinho, se der tempo, né? Senão após na terça-feira, é o que a gente chama de vontade preceptiva. Porque ela vem de preceito, vem de lei. Deus diz aquilo que nós devemos fazer, mas Ele não nos obriga a fazer. Que é contrário, por exemplo, à sua vontade decretiva. Ele diz, haja luz, e houve luz. Né? Vamos lá. Liberdade de existência. Os homens, por mais poderosos que sejam, na realidade estão poderosos em decorrência de alguma posição que ocupam, das riquezas e ou privilégios que possuem. Por exemplo, se você pegar a deputada lá do Rio de Janeiro, a Flor de Lis, não pode ser presa porque ela tem um troço desse aqui, ó, um prestígio. Né? Ela não pode ser encarcerada porque ela é deputada lá no Rio de Janeiro. Então, é decorrente, né? Tem um foro privilegiado, né? Do sucesso de suas realizações, ou até mesmo devido à proximidade com pessoas influentes. Por sua vez, se encaixam em alguma das colocações, então, acima, né? Vão usufruir uma ou outra coisa. Entretanto, quando a Bíblia fala do poder soberano de Deus, ela se refere não a um estado determinado por fatores externos, tais como dinheiro, fama, prestígio, etc., mas sim a sua própria natureza. Deus não simplesmente está poderoso, Ele é o próprio poder. Por isso se manifesta poderosamente. O salmista, no Salmo 62, verso 11, diz assim, uma vez falou Deus, duas vezes isso ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus é tão eterno quanto o seu poder. Ele sempre foi e será o que é, independentemente de qualquer elemento externo a Ele. Por isso que a Bíblia não tenta explicar a existência de Deus. Se você abre lá o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né, que é o começo, início, ele diz assim, no princípio, Deus. Ele não vai explicar, Deus veio, o que não fez, não, é no princípio Deus e ponto. Não é? Continuando aqui. Onde é que eu estava? Eu perdi aqui, só um minutinho. Não dependendo então de nenhum meio externo para realizá-lo, a menos que ele assim o determine. Por exemplo, Deus poderia, se quisesse, salvar todos os homens, independentemente da palavra e da fé em Cristo. Entretanto, Ele assim não o faz. Esta não é a sua forma ordinária de agir,
porque sábia e livremente estabeleceu o critério de salvação que é pela graça. Sempre pela graça, que opera mediante a fé através da palavra. Desse modo, sem a graça de Deus, amparada no sacrifício de Cristo, ninguém será salvo. Então veja que interessante aqui da gente observar. Se Deus quisesse salvar todo mundo, Ele podia salvar? Podia. Ele ia ser injusto por causa disso? Ninguém ia achar que ele era injusto. Ninguém. Mas quando ele vai salvar alguns, ele é um Deus injusto para alguns, para esses alguns. Que não estão debaixo da graça de Deus, no sentido da graça salvífica. Isso dá pano para manga desde a época de Agostinho. Né? Mas é assim que Deus fez. É desta maneira. Ele disse que Ele tem misericórdia de quem Ele aprover ter misericórdia. Que Ele vai salvar quem Ele quiser salvar. E o restante vai ficar do jeito que está. É assim que a palavra de Deus ensina. Deus tem poder para executar toda a sua deliberação. Ele é o Todo-Poderoso. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Para terminar aqui, assim, não adianta essa geração mimimi que nós vivemos, né? De espernear, de fazer, de deixar de fazer. O plano de Deus é assim. Ele definiu o que é e vai levar isso até o final. Você só tem duas opções. Ou você concorre para a execução do plano de Deus, ou você trabalha contra o plano de Deus. Mas independente de um ou de outro, aquilo que Deus determinou, é isso que vai acontecer. Só que se você trabalhar em favor, você vai ter um lugar melhor. Se você trabalha contra, você vai ter um lugar pior. Veja, não é porque você tem o trabalho que você vai ser salvo, é o contrário, né? Você vai trabalhar porque você já é. Que é diferente dos outros que acham que precisam fazer alguma coisa para ganhar a salvação. É completamente diferente. Aí nós paramos aqui, meus irmãos. Na terça-feira nós vamos entrar na liberdade de limitação, que Deus tem um poder autolimitante. Nós vamos explicar isso também. Né? E a gente vai falando um pouco mais então a respeito da vontade de Deus. Nós nos alegramos com a sua presença, nos acompanhando por meio desta live. Nos alegramos com a presença dos irmãos que aqui também estão. Lembrando que no próximo domingo, de manhã às 10 horas, nós continuaremos o nosso estudo, né, que é a introdução da carta aos Hebreus. Terminada a introdução à carta aos Hebreus, nós vamos fazer versículo por versículo. Mas é prioritário que você primeiro entenda o geral da carta para depois você entender, né, versículo por versículo. E domingo às 19 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Você está convidado a participar conosco, não só participar, mas também divulgar esta live, nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Tenha uma boa noite de descanso, de sono reparador, uma boa semana na paz e na proteção do Senhor, e que domingo nós possamos estar juntos para aprender e louvar este mesmo Deus. Amém.